E aí, vamos lá? Vamos trazer de imediato o Pedrinho, que conversou com a imprensa, respondeu sobre vários temas. Eu perguntei sobre SAF, né? Então, vamos começando. Sobre Copa do Brasil, o que o presidente achou? Enfrentar o Atlético Paranaense na próxima fase da competição. Se avançar, pega 9.450.000. Falando o presidente Pedrinho do Vasco da Gama. Não tinha para onde correr, assim, todos os adversários ali, Fábio, muito difíceis, né? A gente pegou um adversário que, por característica, é muito forte em Copas, né? E já vamos pegar ele numa sequência de segunda e quinta. Um adversário fortíssimo, mas é o que eu falo, assim, as coisas se equilibram muito num jogo de mata-mata. A gente tem a possibilidade de fazer o primeiro jogo em casa, que é muito importante, porque a gente sabe que jogar lá é sempre muito difícil, um gramado diferente, então assim, é se doar ao máximo, mas ali não tinha para onde correr, todos os adversários ali são muito fortes. Por essa circunstância, é melhor decidir até fora, porque o primeiro jogo em casa pode fazer um resultado. Isso depende muito, né? É muito subjetivo, assim. Primeiro tem a questão pessoal de cada atleta, assim. Eu gostava de decidir em casa, mas fui campeão da Libertadores decidindo fora. Depende muito do primeiro jogo, assim. Então, assim, é um adversário muito duro, né? Muito duro. O Atlético é muito duro. Isso é importante também, que eleva o nível de concentração da nossa equipe para entender o que a gente está enfrentando. Existe algum planejamento de prioridade de campeonato para o Vasco na temporada? Não. Prioridade é o próximo jogo. Até porque a gente tem um Campeonato Brasileiro contra o próprio Atlético Paranaense. A gente sabe que, desde que eu cheguei, eu sempre peço para os atletas olharem para cima, começarem a botar colocarem um pensamento realmente vitorioso, planejar isso. Então, assim, eu sempre falo que o planejamento esportivo é uma coisa, o planejamento do jogo, para mim, é o jogo. Qual o novo projeto de SAF que o Vasco pode adotar? Cara, a SAF vai continuar, a gente vai olhar e vai entender qual é o melhor cenário. Com muito cuidado, com muito respeito para tomar a melhor decisão. Não vai ser uma decisão precipitada, vai ser uma decisão cautelosa. Como eu falei, a gente tem pessoas importantes na gestão, está até aqui o CEO, o Amodeu, tem o Rafa, que é o CFO, que vieram para dar uma estrutura e um equilíbrio financeiro, que é isso que a gente está buscando, né? Repactuar as dívidas, renegociar as dívidas, equilibrar as finanças, diminuir o dano que foi causado, que foi enorme, para que a gente possa pensar e tomar a melhor decisão. Dentro desse planejamento, algumas saídas já aconteceram, né? Então há vamos dizer assim, um fôlego nessa folha salarial. E a janela está fechando. O torcedor está na expectativa de chegada de reforço. Maurício Lemos negociava, não vem mais? Então, Fábio, essa pergunta foi boa, eu até respondi ela de forma anterior. O que acontece? Sem citar nomes, mas só para entender. Eu preciso dar fluxo de caixa, obviamente, diluindo a folha. Só que nós estamos falando de uma folha que ela foi superfaturada. Nós estamos falando de jogadores, sem entrar no mérito, obviamente, que ganham salários absurdos. E quando você tenta negociar esses atletas com a própria equipe que você está negociando para pagar metade do salário, a metade do salário já é um absurdo para essas equipes. Então, assim, quando a gente fala de uma forma superficial que só aliviar a folha ali, mas para você aliviar a folha é muito difícil. Nós estamos falando de jogadores que ganham 480 mil reais, que nem relacionados são. E aí como é que você faz essa negociação? Como é que você dilui isso? Qual o time que tem condição de pagar metade disso? Então, assim, é lógico que a gente conseguiu esvaziar um pouquinho a folha, mas muito aquém de você diluir ela com um pagamento integral desses atletas, onde a gente teria aí, de repente, uma brecha na folha de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. É muito distante disso. Essa folga de 1,5 milhão, não. Então, assim, é lógico. E aí a gente busca as contratações dentro das nossas condições financeiras, porque, como eu falei ali atrás, eu não vou ser o cara que vou fazer as mesmas práticas de gestões anteriores que levaram o Vasco a essa situação. Porque para mim, Fábio, era muito fácil eu contratar e não pagar, e não ter a responsabilidade de pagar. Eu vou fazer o que todo mundo queria, agradar a torcida. Estou trazendo fulano, mas você é irresponsável tão quanto os outros foram e que levou o Vasco a esse caos financeiro. Eu prefiro pagar o preço
e escutar críticas muitas vezes injustas por não acontecerem algumas contratações do jeito que o torcedor espera, mas vou ser responsável para daqui a alguns anos, a árvore que eu estou plantando hoje, alguém vai poder sentar na sombra, mesmo que esse alguém não seja eu, porque quem gosta do Vasco é isso. Isso não quer dizer que nós não estamos nos mexendo. Nós fomos no mercado, nós sabemos todas as posições que a gente tem necessidade. Obviamente que uma posição, de repente, que era menos preocupante, ela acontece outra antes da outra que é mais preocupante, não porque eu não estou atrás da outra, porque a outra não aconteceu. Você deu o exemplo do Lemos, a proposta está lá. A gente não tem resposta, entendeu? Então, assim, não estamos presos nele, corremos para outro. Só que, assim, transações elas são difíceis, não acontece de uma hora para outra. A gente está desde antes da janela abrir, já mapeando e tentando tudo para que a gente consiga fazer alguns movimentos ainda. Pedrinho, o que o torcedor precisa saber sobre negociação de SAF? O que está acontecendo, o que está rolando nesse momento? Do fundo árabe é mentira, né? Não existe nada com fundo árabe. Existem alguns interessados de uma forma ainda muito superficial, que a gente estuda, conversa, mas é muito longe de ser concreto. Mas, como eu falei, a minha preocupação maior é ser responsável com os compromissos que eu tenho que honrar, que esse foi o meu objetivo, renegociando e repactuando dívidas deixadas pela 777, não só com os atletas, mas com os empresários. Hoje a gente tem uma dívida deixada pelo antigo sócio de mais de 170 milhões. Então, assim, é muita responsabilidade que eu tenho na minha mão e eu vou fazer de tudo para honrar o que eu tenho que honrar, principalmente com os funcionários. Equilibrando ou diminuindo essa situação, a gente já tem uma estrutura melhor até para negociar com um possível investidor. Em termos práticos, assim, nesse momento, em relação a tudo que você falou desse cenário de negociação, não é 1 milhão a folga, mas já existe uma folga. Faltam poucos dias para a janela fechar. Talvez você falou, talvez eu não entregue o que o torcedor espera, mas o que ele pode esperar, então, de negociação nesses poucos dias que faltam e de chegada no Vasco? Então, Aline, a gente foi no mercado, obviamente, com a percepção das necessidades, das posições que a gente acreditava, e você vai negociando, atacando essas posições ao mesmo tempo, negociando ao mesmo tempo. Umas acontecem, outras não. Por exemplo, a gente está com uma boa oportunidade do Menezes. Isso não quer dizer que eu não estava procurando a outra posição. A outra posição eu procurei até antes do Menezes. Só que essa aqui andou rápido, está andando rápido. A outra está travada. Aí eu vou, nessa posição aqui que travou com um atleta, eu vou para outro. E esse atleta, o outro, quis ir para outro time. Mas você espera mais um, pelo menos, então, além do... Eu espero mais um, pelo menos mais um. Menezes e mais um. E tem outras posições que a gente precisa, mas eu tenho que entender todo esse fluxo de caixa e a possibilidade obviamente, de mercado para trazer esses atletas. Uma dúvida, porque fui eu que trouxe a notícia do fundo árabe, você falou assim, é mentira. Eu não sabia que tinha sido Não, zero problema. Não sabia mesmo. Mas é importante a gente até aproveitar essa oportunidade. Em nenhum momento vocês foram procurados, porque a informação que eu tive é que teve uma procura e houve uma conversa. Se alguém foi procurado no meu grupo, não me avisaram, me deram um balão. Não, beleza, então não houve procura a você de ninguém ligado ao fundo árabe. Fundo árabe não. A gente tem até a possibilidade de ir em busca disso, né? Através do Felipe. A gente tem até em busca disso, de levar uma estrutura através do Felipe, mas isso não foi iniciado e, assim, é lógico que eu tenho uma gestão por trás que tem autonomia para ir em busca disso, né? Às vezes isso pode ter acontecido de uma forma muito inicial e ter vazado. Eu acredito que não. Por isso que eu falei assim, até a mim não chegou nada, entendeu, Fábio? E eu não sabia que tinha sido você. Mas só falando. Exatamente está aqui para a gente poder tirar essa dúvida. Mas você tem um prazo para isso? Porque tem um processo parado na justiça e você tem uma finança... Mas tem vários embróliozinhos que cada vez vão surgindo mais com a questão da ICAP, com a 777. Então, assim, muita coisa pode acontecer ainda, né? Assim, tem muita coisa surgindo de novo, infelizmente, de uma forma ruim. Para deixar claro, assim, é lógico que eu queria que o sócio antigo tivesse dado certo e que o Vasco estivesse voando financeiramente. As pessoas têm a sensação errada que eu entrei e tirei a 777. Não, eu não tirei a 777. A 77, ela faliu, ela descumpriu de várias coisas, de vários aspectos contratuais e ela faliu. E a minha intervenção foi antes do Vasco quebrar. Então, assim,
As pessoas têm a sensação que agora que você tirou é tudo contigo. Não, eu não tirei, eu intervi para justamente o Vasco não quebrar. Agora, obviamente, a responsabilidade é minha daqui para frente. Mas o que as pessoas têm que entender é que eu não tirei para tomar conta. Eu fui proteger o Vasco. E eu encontro um cenário totalmente diferente do que foi falado para mim antes mesmo do balanço da SAF, tá? Não do balanço do associativo, não. Que era um cenário que tinha um caixa de 100 milhões e, pelo contrário, a gente tem uma dívida de praticamente 170 milhões. Pedrinho, tanto o fato de você estar na diretoria, como a volta do Alex Teixeira, a volta do Coutinho, a volta do Souza, são encarados como um renovo para o Vasco. O que você pode dizer para o torcedor quanto à paciência para o Vasco voltar a disputar os títulos nas cabeças? Isso é muito subjetivo, assim. Essas coisas que são superficiais é difícil de eu falar. Como é que eu vou falar quando é que o Vasco pode disputar título? A gente está nas quartas de final de uma Copa do Brasil. Tudo pode acontecer. A gente pode chegar, passar por uma semifinal, a gente pode ser eliminado nas quartas. Eu não vou prometer que a gente vai chegar na final, porque no futebol tudo pode acontecer. O que eu tenho que fazer é estruturar a equipe para que nos próximos anos a gente consiga ter uma saúde financeira, que era para ter sido feito, e aí sim equilibrar o time, fazer um orçamento. Exatamente, sobre a paciência do torcedor. Cara, mas a paciência do torcedor do Vasco tem a paciência até demais, porque são 20 anos aí com dificuldade, então é super compreensível o torcedor do Vasco ficar chateado. E eu entendo, porque eu que estou no comando nesse momento. Então, se muita coisa cai na minha conta, mesmo sem eu merecer, eu entendo o torcedor do Vasco. Ele tem todo o direito de estar chateado, porque ele aguentou tanta coisa esses anos todos. Agora, o que eu posso falar para o torcedor é que, assim, eu não vou usar das mesmas práticas de gestores antigos, porque isso é que levou o Vasco a estar onde ele está hoje. Mesmo que eu pague esse preço, e eu estou disposto a isso, porque alguém tem que começar para alguém colher o fruto. E se ninguém quis começar, eu saí de onde eu estava justamente para dar esse início. Então é isso que eu vou fazer. Aí então o presidente Pedrinho, então gente, não existe nada de fundo árabe, segundo ele. O Vasco está negociando, buscando novos parceiros, mas por enquanto não tem nada. Foi o que disse o presidente Pedrinho. Quero a sua opinião, deixa aí o seu comentário, é super importante. Rapaziada, tá então um vídeo do Vasco da Gama, né? O presidente Pedrinho falando aí que não tem nada de SAF com fundo árabe, né? Uma pena aí isso aí não ser verdade, né? Queremos tanto aí um Vasco com bastante dinheiro para ser forte, né? Novamente em contratar jogadores de peso para a equipe, mas talvez aí tomara também que o Pedrinho esteja jogando conversa fora para disfarçar ali, para não atrapalhar as negociações. Eu peço aí que você deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações, deixa aquele like aí, né? E vamos debater sobre isso aí que o Pedrinho falou e sobre o confronto da Copa do Brasil. Você acha aí que o Vasco pegou um confronto tranquilo, dá para o Vasco passar tranquilo pelo Atlético Paranaense, né? O chaveamento do Vasco ficou de bom tamanho numa possível semifinal contra São Paulo e Atlético Mineiro. Deixa aí nos comentários aí o que você acha disso e vamos debater. Valeu?